A idolatria, antes de ser entalhada em pedra, em paus, madeira, em ouro ou em prata, ela é entalhada dentro do coração do homem. Meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez aqui no nosso devocional diário da The Holiness. Vamos lá? Hoje nós estaremos estudando um tema chamado Problemas do Coração. Nossa leitura bíblica está lá no livro de Ezequiel, capítulo de número 14, versículo do 1 a 8. Mais uma vez repetindo a primeira frase. A idolatria, antes dela ser entalhada em pedra, paus, madeira, ouro ou prata, ela é entalhada primeiro dentro do coração do homem. Toda idolatria nasce no coração. O próprio Senhor Jesus, ele disse nas suas palavras que é do coração do homem que nasce o que produz o adultério, o roubo, a idolatria, a mentira, o engano, a inveja. Então, antes de qualquer idolatria ser entalhada em pedra e tornar-se um Deus, ela é entalhada primeiro no coração do homem. Estes homens que a Bíblia trata lá no livro de Ezequiel, capítulo de número 14, versículo de 1 a 8, a Bíblia Sagrada diz que eles levantaram ídolos em seus corações. Para falar a verdade, todos nós lutamos muito forte contra a idolatria. Muitos pensam que a idolatria é apenas adorar um outro Deus, adorar uma imagem. Não. Às vezes tem pessoas que idolatram um carro, às vezes idolatram uma mulher, idolatram um esposo, idolatram um filho, idolatram um trabalho e muitas outras coisas. Deixa eu lhe contar uma experiência minha. No ano da pandemia 2021, eu vi que a empresa que eu trabalho começou a demitir muitos funcionários e eu fiquei com muito medo. E eu percebi em uma das minhas orações que o meu coração estava como se fosse idolatrando o meu trabalho, o meu emprego. Então foi quando eu entrei na igreja, orei ao Senhor e disse: Senhor, se esse emprego está me causando idolatria, que o Senhor possa tirá-lo de mim. Aqui dali passou aquele desejo, passou aquele amor, né? Continuo fazendo a minha coisa com muito amor, com muito carinho e devoção, mas sem a idolatria daquilo que era antes em meu coração. Diz que o Ernesto Nini, o pastor Ernesto Nini, jaz em memória, ele tinha uma grande biblioteca de livros, e um dia o Senhor apareceu para ele e disse, em um sonho, uma visão, o Senhor falou para ele, disse: Enéas, eu estou muito triste com você. E o Senhor calou-se. O Ernesto Nini começou a orar, e de repente ele pergunta: Senhor, por quê? Ele disse: é porque você ama mais a sua biblioteca do que a mim. Arranque a sua biblioteca, jogue fora. Eu ouvi esse testemunho do pastor Ernesto Nini pessoalmente. Ernesto Nini começou a chorar, porque o amor dele por aquela biblioteca era muito grande. E ele começou a chorar, Senhor, Senhor, Senhor. Aí, de repente, o Senhor fala para ele, disse: Ernesto Nini, agora eu vejo que eu ocupei novamente o primeiro lugar na sua vida. Então, temos que ter cuidado com a idolatria. E quer saber mais? É impossível a pessoa tirar uma idolatria do seu coração sem a ajuda do Espírito Santo. Vamos agora para Gênesis capítulo de número 43. No capítulo número 43 vai desenvolver ainda a história de Jacó, que ele segurava os seus filhos, não deixava mais os seus filhos vir para o Egito buscar comida. Até que Rubens, né, e os demais irmãos convencem o seu pai Jacó a mandar o seu filho Benjamim para o Egito, para conversar com aquele homem que eles não sabiam, mas era o seu irmão José, que por covardia haviam traído e vendido. Deus, ele age em nosso favor. Todo o mal que fizeram a José veio contra eles agora, né? Jacó, muito estrategista, sempre foi assim. Ele começa pedindo para os filhos preparar bálsamo, mel, perfumes caros, mirra, amêndoas, né? Raízes, um monte de outras coisas, nozes, para levar, pistache, mandou preparar e levar um presente para aquele homem lá do Egito, que há muito tempo ele pensava ter morrido, mas Deus estava guardando José em vida e como governador do Egito. Seus irmãos chegam lá no Egito e a Bíblia diz que José manda preparar um animal, manda preparar um bezerro, um guisado, uma churrascada, chama os seus irmãos para almoçar lá. E naquele almoço se desenrolam algumas situações. E enquanto estavam lá preparando o jantar, tudo, o almoço para os seus irmãos, como diz um adágio, né? Estava bom demais para ser verdade. E de repente José chama eles e diz assim: quem era que falou para vocês que eu não conseguiria saber o que vocês roubaram de mim? Roubaram o meu copo de ouro, o meu copo onde eu adivinhava as coisas, né? E começa ali a apertar os seus irmãos e começaram a chorar amargamente, preocupado. Dizia a eles que Deus estava cobrando a eles o que eles haviam feito com José. Terminando aí o capítulo
44 de Gênesis, né? Eles já estão tudo na casa de José, almoçando, grande almoço, né? O Benjamim, ele recebe 5 porções maior do que os seus irmãos, e é uma coisa linda, aquele almoço, aquele jantar. José começa a chorar, se condói com seus irmãos, mas ele se afasta um pouco, chora, depois volta, e a cena começa daí para frente aí mostrando o choro de José, o coração de José, a vida de José com os seus irmãos, o perdão que José havia desenvolvido. Tem pessoas que têm tanta raiva da família, tanta ira da família e não conseguem perdoar. Eu conheço família que ficaram tempos e tempos intrigados sem falar um com o outro. José, mesmo passando por tudo isso inocentemente, ele ainda amava os seus irmãos. Vamos para frente agora, Mateus capítulo de número 12, versículo de número 23 a 50. Há um verso que eu sempre cito ele: aquele que é comigo não ajunta espalha. Essas são as palavras de Jesus. E ele começa falando ali que ninguém consegue roubar uma casa de um homem forte enquanto ele está solto. Mas alguém vindo e prendendo esse homem forte, aí sim mina toda a sua casa, tratando que esse homem forte era Satanás. Mas Jesus veio e amarrou, tirou toda a força, tirou todo o poder. Por isso, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor. E partindo daí, a Bíblia diz que eles começaram, Jesus expulsava os demônios, e os fariseus, saduceus, aquelas pessoas lá, começaram a dizer que Jesus expulsava demônio pelo dedo de Beelzebul. Jesus os chama e diz assim: olha, pelo fruto conhece a árvore, você conhece a árvore pelo fruto. A árvore boa dá fruto bom, a árvore má dá fruto má. Vocês me conhecem pelo fruto. Mas se vocês estão dizendo que eu expulso o demônio pelo dedo de Beelzebul, por quem vocês expulsam os seus filhos, né? E começa ali um bate-papo entre eles e sempre Jesus sai vitorioso. De repente, nesse mesmo texto, diz que a boca fala do que o coração está cheio. E de repente eles mudam a história e diz assim: se tu és o Cristo mesmo, nós queremos ver um milagre. Nós queremos ver milagre. E a Bíblia diz que Jesus começa dizendo para ele a história de Jonas e disse: olha, nenhum milagre será dado para vocês a não ser a história de Jonas. Vocês lembram? Jonas entrou numa cidade de Nínive, e lá naquela cidade de Nínive ele pregou, e os ninivitas, eles se arrependeram e confessaram a Deus os seus pecados, pelo qual Deus os salvou. Aí ele disse: então, estar aqui alguém que é maior do que Jonas. Deixa eu colocar uma complementação aqui, uma aplicação para nós. Jesus algumas vezes ele cita, até agora no livro de Mateus, ele disse: olha, estar aqui alguém que é maior do que Jonas, estar aqui alguém que é maior do que João Batista, estar aqui alguém que é maior do que o templo, estar alguém aqui que é maior do que o sábado, né? Que coisa linda, né? Ele é maior do que todos os profetas da Bíblia. Ele é maior do que José, maior do que Abraão, maior do que Isaac, maior do que Jacó. Jesus, ele é grande. Finalizando aí o livro de Mateus, capítulo número 12, Jesus começa mostrando que os demônios, a pessoa, o ser humano é como se fosse uma casa. Essa casa está cheia de demônios. Quando vem o Espírito Santo, quando Jesus entra na vida do crente, esses demônios são tudo expulsos, sai tudo, ele limpa. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro chamado O Coração do Homem, onde dentro do coração do homem começa a ir rã, começa a ir sapo, começa a ir um monte de inseto. Eu acho muito interessante aquele livro, cada livro representando os demônios. Então os vícios começam a sair, tudo, né? E a Bíblia diz que aquela casa fica limpa, o Espírito Santo começa a morar lá. Porém, se essa casa fica vazia, a Bíblia diz que os demônios, eles vão e traz outros 7 demônios, sendo o estado dessa pessoa pior do que o primeiro. É por isso que às vezes a gente encontra pessoas que entram, saem da igreja, entra, sai, aceita Jesus, se desvia, aceita Jesus, se desvia. Parece que quanto mais ele faz isso, mais difícil, mais sem força ele fica, porque os demônios vão tomando a força dele, os demônios vão coordenando todas as ações dele, e ele fica aí sem força, fica vazio, e os demônios começam a trazer mais vício. Por isso, muitos deles que não bebiam começam a beber, não fumavam começam a fumar. Por quê? Porque a sua casa está vazia e os demônios vieram morar nela. Aí a minha pergunta é: como é que está a sua casa? Há um hino que diz reconstrução, do Gerson Rufino: mesmo sendo uma casa imperfeita, ainda queres morar em mim. Vale a pena ouvir esse hino para a finalização desse vídeo. Um grande abraço, Deus abençoe você e a sua família. Hoje, dia 18 de janeiro, e aqui foi o devocional da AD Holinés para você, meu irmão, minha irmã. Um grande abraço, amanhã estaremos de volta.